Bom dia, queridos alunos do nono ano Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Na última aula, deixa só eu começar a rodar aqui, nós falamos aí sobre o suicídio de Vargas e tudo mais. Aí na quarta-feira eu deixei um espaço livre porque muitos alunos ainda não enviaram suas atividades, tá? Os que já enviaram, eu já corrigi, já mandei as respostas de volta, os áudios com as respostas, para que vocês pudessem aí dar uma olhada na de vocês, comparar, ver se está certo ou se está errado. Então na quarta-feira eu deixei para aguardar aqueles que ainda estão atrasados, tá? Mesmo assim, o número de alunos que andam entregando as atividades comparado ao número total de alunos que nós temos na turma é muito pequeno, tá? Mas vamos que vamos, tá, gente? O negócio é a gente dar continuidade, a gente não pode parar, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aí do pós-suicídio de Getúlio Vargas. Na última aula conversamos, na última não, né? Na antepenúltima, falamos a respeito de Getúlio Vargas, falamos das pressões internas que ocorreram para que ele acabasse cometendo suicídio, né? A ideia lá de sair da vida para entrar na história, e isso de fato acontece. Ele é lembradíssimo. É uma figura muito ilustre na história política do nosso país. Então vamos lá. Depois da morte de Getúlio Vargas, quem assume o governo é o vice dele, tá? Que no caso aí era o João Café Filho, também conhecido somente como Café Filho, tá? Para simplificar mais aí para vocês. Esse período aí, gente, do governo, que é curto período de tempo, é um período de muitas agitações políticas. Como eu falei para vocês, a morte, o suicídio de Getúlio Vargas fez com que ele se tornasse um mártir, e a sua carta suicídio, então, denunciando essas forças que oprimiam, fez com que a população tomasse partido ideológico ao lado de Getúlio Vargas, e aí a pressão contra os apoiadores de Getúlio Vargas vai ser muito grande. Por isso se torna um período de agitação política. Como nós já havíamos conversado, eles vão depredar prédios onde funcionavam jornais que eram de oposição ao Getúlio Vargas, tá? Aqui, ó, esse rapazinho aqui que lhes apresento é o Café Filho, tá? Em 1955 a gente já vai ter eleições, como vocês podem ver, ó. Governa basicamente 2 anos aqui, tá? Então, em 1955 a gente vai ter as eleições e vai ser eleito Juscelino Kubitschek, do PSD, com cerca aí de 39% dos votos, certo? Então, uma margem considerável perto dos candidatos. Você tinha o Juarez Távaro, da UDN, que ficou com 32%. Ademar Barros, do Partido Social Progressista, 27%. Plínio Salgado, do Partido da Representação Popular, que ficou com aí 0,4% dos votos. Tá? Juscelino Kubitschek foi o grande eleito. Esse camaradinho aqui, gente, é outra pessoa muito ilustre e presente na história política do Brasil, porque ele será responsável, vai ser considerado o grande responsável pela obra, né, da cidade de Brasília, tá? Isso, lá onde hoje é a capital política do país, tá? Nem sempre foi assim, tá? Então vamos lá. Gente, Juscelino Kubitschek é eleito sob o slogan 50 anos em 5. Professor, o que significava essa ideia de 50 anos em 5? Gente, ele dizia que ele ia fazer o Brasil progredir em 5 anos, o que levaria 50 anos. Entenderam? 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Então ele tinha uma política, uma ideia muito ligada ao desenvolvimento, uma ideia progressista. Aí a ideia de que para cada ano de mandato ele ia realizar 10 anos de progresso para o Brasil. Então, sobre esse slogan,
sobre essa ideia de 50 anos em 5, foi eleito Juscelino Kubitschek para ser o nosso presidente. Quando ele de fato aí assume a presidência em 1956, ele vem com uma política desenvolvimentista, que a gente vai entender cada parte dessa política aí, tá? Então ele vai tentar desenvolver no Brasil, a princípio, a nossa indústria. Basicamente acreditava que para isso era necessário capital estrangeiro, para que a gente pudesse aí desenvolver mais. Lembra que a ideia de Getúlio Vargas era contrária. Lembra que a gente falou, quando a gente discutiu sobre Getúlio Vargas, nós falamos dos entreguistas, né? Os integristas e já aqueles que não queriam a participação do capital estrangeiro nesse desenvolvimento. Já para o Juscelino Kubitschek era necessário essa participação estrangeira. Então ele abre as portas do Brasil para o capital estrangeiro. Ele vem com a ideia de planos de meta, né, os planos de metas, que é aí a ideia de beneficiar a indústria, né, a indústria de bens de consumo duráveis, principalmente as automobilísticas. É atribuído também ao período de Juscelino Kubitschek, gente, o boom dos automóveis, a explosão do grande número de automóveis e muitas empresas automobilísticas que vieram para o Brasil nesse período. Tá? Então, principalmente, o plano de metas vem com a ideia aí de beneficiar essa indústria automobilística e de eletrodomésticos, certo? Isso, claro, ajuda na economia porque abre vagas de trabalho. Então, de fato, as medidas do JK vão estimular o consumo, porque as pessoas trabalhando, elas têm salário, e tendo salário, elas consomem, certo? Então, de certa forma, aquece a economia essa ideia dele. Abre as portas não só para o capital estrangeiro, mas também para as empresas estrangeiras. Tá? Então, empresas estrangeiras vêm para o Brasil num período em que se vive o chamado Anos Dourados. Isso porque na questão da economia a gente vai ter aí uma melhora para a classe média. Essa classe média vai ser muito beneficiada por essas medidas. E aí tem essa ideia de anos dourados, com melhoria de qualidade de vida, certo? Nas suas principais obras, construção da rodovia Belém-Brasília, importantíssima para interligar, no caso, a nossa região norte com o Planalto Central, a implantação da indústria automobilística, usinas hidrelétricas, a Sudene, por exemplo, tá? A Sudene era um órgão que tinha o objetivo aí de desenvolver a região do Nordeste. Claro, tudo isso com base em um planejamento aí já pré-estabelecido. Sobre as usinas hidrelétricas, gente, vão auxiliar e muito, porque pensa bem, se estão vindo indústrias para o país, se estão vindo indústrias estrangeiras, é preciso fazer com que o país crie. Lembra lá do plano de Getúlio Vargas, as indústrias de base? Pois é, preciso que o Brasil crie condições para que essas empresas venham para cá e possam produzir aqui. Então a questão das hidrelétricas era uma das formas de conseguir amparar essas empresas que estavam vindo para cá. Tá? Construção de Brasília. Gente, Brasília sem dúvida, né, cidade planejada e projetada para ser a capital do Brasil. Tá? Essa ideia aí de levar o Brasil para o interior, se você for olhar no mapa, né, o Distrito Federal fica praticamente no centro do país. Né? Não foi uma ideia nova. Desde o período colonial já se tinha essa ideia, tá, de trazer a capital mais para o centro. Porém, foi deixando de lado, até que chega o projeto do Juscelino Kubitschek, né? A ideia de ocupar o interior do país e desenvolver essa região. Até mesmo tinha a questão da proteção do centro político. Nós tivemos aí um período em que a capital do Brasil foi em Salvador, depois passou para o Rio de Janeiro. Porém, nessas duas capitais, elas estavam ali de frente para o litoral. Então, caso acontecesse um ataque, seria, digamos assim, muito mais fácil de tomar a capital do país. Então, a ideia de trazer essa capital para o centro seria aí transformar, proteger
essa capital federal de possíveis ataques, tá? Então, essa é uma das vantagens, tá? Ocupar o interior e desenvolver a região e proteger o centro político de ação aí, internacionais e nacionais também, porque o centro era menos populoso do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o governo, estando no Rio de Janeiro, sofria mais pressão. E estando no Distrito Federal, né, estando em Brasília, essa pressão meio que se dissiparia. Mais ou menos essa a ideia aí, tá? Em 21 de abril de 1960, a cidade foi inaugurada. Tivemos aí como projeto arquitetura e urbanismo de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer, tá? Ele vai projetar os principais prédios que você vê em Brasília, foram projetados por ele. Essa construção de Brasília, gente, ela vai beneficiar basicamente dois grupos. Primeiro, as empresas da construção civil, que vão ganhar dinheiro e vão se transformar em grandes empresas, tá? Grandes corporações, e parte dos trabalhadores, a maioria da região Nordeste que foi trabalhar no Distrito Federal aí na construção da cidade de Brasília, saíram do seu lugar em busca de novas condições de vida, novas melhorias em suas vidas, certo? Porém, gente, essas pessoas aí vão contrastar, porque de um lado você tem uma cidade totalmente planejada para ser a capital do país, de certa forma luxuosa, um projeto urbanístico e arquitetônico moderno, porém você vai ter também as chamadas cidades satélites, né? As cidades satélites ficavam ali ao redor de Brasília, seriam a periferia, e ali era onde viviam a parte dos trabalhadores, a população pobre. Então, em um lado você tem a grande cidade planejada e do outro você tem essas condições de vida dessas pessoas aqui, ó. Casas simples, de madeira, tá? Demonstrando aí a simplicidade das pessoas que viviam aqui, às margens da capital federal, certo? Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem mensagem, mandem áudio no WhatsApp que eu respondo, tá? Agora, se vocês não perguntarem, não dá para eu saber aonde é a dúvida, aonde está o problema, onde está a dúvida de vocês. Faça o exercício da página 29. Fique com Deus e até a próxima.